Olá, hoje o tema é atendimento ao público e faz parte, é o terceiro tema da minha conversa com a minha amiga, que eu estou chamando de trilogia e o nome dela, né? Trilogia da... Então ela também falou comigo que tem questões com o relacionamento de atendimento ao público, né? Aos clientes. Ela tem um negócio a qual precisa explicar o funcionamento para o cliente. E ela faz isso por mensagem de WhatsApp. Então, quando a pessoa contacta ela manda um textinho pronto, explicando tudo o que precisa que o cliente saiba para ela fazer o melhor possível para esse cliente. Ok. Minha amiga tem uma característica própria, né? Vou chamar de prolixa, tá? Mas não é depreciando ela, tá? Ela tem muitos pensamentos na cabeça e quando ela fala de todos os pensamentos que vêm, né? Ela vai fazendo uma associação de ideias e vai... Então, ela também passou isso para o texto. Então, o texto dela, ela mandou para mim um texto, como se eu fosse a cliente dela, e eu achei que o texto era longo, tinha muita explicação. E a minha experiência mandando... Eu também faço isso, tá? Mando textos longos para os meus clientes. Mas a minha experiência com isso é que o cliente só presta atenção nas primeiras duas frases do texto. O resto ele faz, como diz uma cliente minha, uma leitura dinâmica. Quase não pega nada. Então, quanto mais coisa a gente botar, menos as pessoas vão prestar atenção. Então, eu sugeri a ela que diminuísse o texto, certo? E o que ela quisesse que o cliente pegasse mesmo, ela colocasse nas primeiras duas linhas, certo? Essa é uma coisa técnica, né? Um enxugamento do texto e o que ela quisesse. Assim, eu quero que meu cliente leia o texto e saiba disso. Bota nas duas primeiras, certo? Essa é a parte estratégica. E aí eu vou falar agora da parte psicológica, da parte emocional. Tudo que acontece na vida da gente e que nos incomoda, indiferente do grau de incômodo, se é um leve incômodo ou se é um grande incômodo, é sinal de que a gente já tem uma memória afetiva sobre aquilo, certo? É guardado na nossa mente, na nossa memória, não na memória consciente de fácil acesso, mas lá dentro, lá nos confins, naquele lugar que tem divertidamente, que precisa ir esquecido, quando as bolinhas vão para o esquecido, lá tem uma memória. E o que é que aconteceu? Quando eu visualizei aquilo, aquela bolinha voltou. Mas não voltou para eu saber, voltou numa resposta emocional. E aí eu me irrito, tá? Normalmente, quando ela volta, a emoção de base é a raiva, é a irritação, a impaciência. Mas também pode ser medo e tristeza, tá? Você pode olhar uma coisa e sentir medo, olhar uma coisa e sentir tristeza. Qualquer uma dessas três emoções que você sentir, raiva, medo ou tristeza, significa que já tem uma contrapartida dentro de você. E dentro do caminho do autoconhecimento, significa que o lixo subiu para você olhar o lixo e limpar, tá? Transformar aquele lixo, reciclar, para ficar mais moderno, né? Reciclar o lixo. É bom, porque quando a gente anda pelo mundo com muito lixo, a gente não vive bem. Imagine você carregada de lixo, vai viver fedendo, contaminando, vai viver bem? Não vai viver bem. Então, toda vez que você ficar irritado, impaciente, desanimado, preocupado, né? Medo, raiva, tristeza, tá? Porque o medo, a raiva e a tristeza são como se fosse as cores primárias, tá? Elas são o básico. Medo, raiva, tristeza e alegria, tá? São o básico. Mas eu não vou falar da alegria, porque a alegria é ganho, né? Eu vou falar das emoções que nos desconcertam, tá? Não é que a alegria também às vezes não desconcerta. Se a alegria estiver num estado muito acima,
de um equilíbrio, ela também pode levar a gente a situações muito desagradáveis. Mas aí depois eu falo sobre isso. Hoje eu vou falar porque o que acontece com a minha amiga é ela ficar irritada, impaciente, nervosa. Isso significa que tem alguma coisa dentro de você, minha linda, que resvala naquilo que está acontecendo. E é seu, não é do cliente. Se você tivesse tranquila, se você não tivesse nenhum lixo dentro de você, você olhava para aquilo e dizia, olha, meu cliente é um cliente que não presta muita atenção. E eu vou repetir quantas vezes for necessário, ou detalhar, até esse cliente entender. Pronto. E você ficava tranquila, calma, não ficava impaciente, não ficava... Se a gente não fica desse jeito, significa que tem uma contrapartida. Aí toda vez eu esqueço de botar no coisa e fica esse tim. Eita, e agora? Ai, Jesus, espera aí. Eu liguei aqui um troço e eu não tô sabendo. Bom, agora eu vou ter que... Eu liguei o WhatsApp aqui, meu Deus do céu. Não sei desligar. Sei agora desligar. Pronto, desliguei. Ficou um quadrado do WhatsApp aqui com uma resposta para mim e eu não estava me vendo mais. Bom, agora eu até perdi o que é que eu estava falando. Bom, eu não sei mais o que é que eu estava falando, mas o ponto é, irritou, impacientou, tem uma coisa dentro de você para você olhar que aconteceu no seu passado. Eu inclusive criei uma síndrome, chama a síndrome do Em Algum Lugar do Passado. É aquele filme que o rapaz não vivia bem no presente, porque tinha um troço que ele tinha vivido no século XIX, era 1800, ou não, no começo do século XX, e que ele cismou e ele voltou no passado para resolver esse negócio. Então, a gente vive em algum lugar do passado, a gente não vive no presente. E é isso que faz a gente se irritar, ficar triste e ficar preocupado, com medo. Bom, então eu separei aqui 3 coisas que a minha amiga pode pensar. Primeira coisa para aliviar a irritação é saber o número de clientes que faz isso. Ela me disse que o número de pessoas que faz isso é pouquíssimo. A maioria responde bem. Um ou outro é que engancha, não lê e pergunta o que já está escrito. Então ela lembra. É um número pequeno de pessoas, não vai tomar muito meu tempo, certo? Então a maioria das pessoas entende o que eu falo e um número pequeno não entende. Seja lá por que motivo for do cliente, certo? O cliente, como diz o pessoal, tem sempre razão e eu estou aqui para servir o cliente. Então, para esses clientes, eu vou reservar um pouco de mais tempo do meu dia para eles, porque não é muita gente, então tudo bem. A segunda coisa entra no autoconhecimento, é perceber o que incomodou para saber qual foi o lixo que subiu. O que foi? O que é que esse cliente está fazendo, certo? Que me deixou irritada. E aí, nesse caso, eu uso uma frase que eu aprendi com o Leandro Carnal, que é: quem acusa se revela. Certo? Ok. Se eu estou acusando algo de alguém, por exemplo, essa pessoa não presta atenção, é uma pessoa distraída. Isso me deixa com muita raiva. Ok. Eu estou acusando a pessoa de distração. Muito bem. Então, tem algo com distração em mim. Porque eu estou revelando, né? Eu estou acusando. Primeiro eu estou acusando uma pessoa de ser distraída. E depois eu tenho que trazer para mim. Ou seja, eu acuso e estou revelando algo. Na medida que eu acuso alguém de algo, eu estou revelando um aspecto do meu subconsciente. Daquele negócio lá do passado, né? E aí eu pego a palavra distração. Ok. O que distração fala sobre mim? Será que eu também não sou distraída e isso me atrapalha na vida? Ou alguém reclamou de mim por causa da minha distração, porque eu não tenho foco, por exemplo? Será que falta em mim foco? Ou será que eu sou muito focada e preciso relaxar mais? Ou é o que a pessoa faz, ou é até o contrário. Você vai cavando até descobrir, mas você pode começar com a palavra que você acusou. Então, a segunda coisa é perceber em si
O que é que incomodou no outro, ou seja, o que é que eu estou acusando o outro de causar a minha impaciência, e ver em mim, porque o problema nunca está no outro. O problema nunca está no outro, a questão sempre está na gente. E dissolvendo isso, a outra pessoa pode continuar sendo do jeito que é, e você não vai mais se incomodar com essa pessoa. Claro, se ela tiver um comportamento muito destrutivo, muito prejudicial, o que você vai fazer é ficar muito pouco com essa pessoa ou nada, se afastar mesmo, até ela mudar. Mas aí ela muda por ela, não muda por você. No dia que todo mundo se afastar dela, ela perceber, meu Deus, o que é que está acontecendo, que ninguém quer ficar junto de mim. Aí ela vai buscar as mudanças dela, tá? Mas assim, você não fica mais agoniado com o outro, porque está acontecendo no outro, não está acontecendo em você. Pronto, essa é a segunda coisa. A terceira coisa é respirar. Aí você diz, mas Nanda, respirar, mas todo mundo não respira toda hora e todo instante. Quando é que a gente para? Se a gente para de respirar, a gente morre. Então, a gente respira, né? Não, eu não respiro. Quem respira é meu corpo. Meu corpo respira automaticamente e graças a Deus que ele faz isso. Porque se fosse contar comigo para respirar, eu já tinha morrido, ó. Então, meu corpo respira. Quando eu digo respira, eu estou dizendo para respirar com consciência. Então, você toma a frente da ação, você, consciência, quem você chama de eu, certo? O eu toma a frente da respiração e controla a entrada e a saída conscientemente. Isso é quando a gente diz respira. Aí você para tudo que está fazendo e presta atenção. Você está controlando a respiração. Você tirou do automático. É como se você estivesse no piloto automático, se fosse uma piloto de avião, e estivesse no piloto automático. E aí, mas chegou num lugar que necessita da sua mão para fazer isso. Então, você segura o manche, desliga o piloto automático e segura. E aí, você respira, no mínimo, um ciclo de 3 vezes, no mínimo. Tá? E não é aquela respiração. Não. Não é bufar. Bufar, você pode até bufar. Porque aí você está expressando sua raiva. Mas não bufe na frente da pessoa, porque aí a pessoa vai ficar ofendida e só vai fazer um ciclo de raiva que vai aumentar a sua raiva. Então, não bufa na frente da pessoa. Respira. E se estiver na frente de uma pessoa, não faz nem esse barulhinho. Só discretamente faz uma inspiração mais profunda e consciente. Porque o que acontece quando você faz isso? Você oxigena o cérebro, tá? Ativa a sua circulação. E a lucidez tende a voltar. Ou seja, a clareza mental tende a voltar. Você sai do modo emocional, você sai do, eu acho que é sistema límbico, que é aqui no meio do cérebro, né? E volta para cá, para o lobo frontal, que é a razão. Nessas horas, a razão ajuda mais do que a emoção, tá? E se elas estiverem combinadas, melhor ainda, certo? Porque inteligência emocional, para mim, é você combinar esses dois aspectos, eles andarem de mãos juntas em forma igualitária, razão e emoção. Você não tira nenhuma. Nenhuma se sobrepõe à outra. As duas estão colaborando juntas igualitariamente. Certo? Não tem. Quando você está nervoso, a emoção está mais do que a razão. Quando você é frio emocionalmente, né, que a gente chama, a gente está mais razão do que a emoção. Então, quando a gente equilibra isso, emoção e razão, a nossa fala fica ordenada, lúcida, clara, mas acolhedora, calorosa, paciente, certo? Então a gente juntou as duas coisas e isso para mim é o ideal. Nem sempre a gente consegue fazer isso e tá tudo bem, tá? Mas eu acho que a gente deve fazer um esforço, um empenho para estar aí a maior parte do tempo em equilíbrio com razão e emoção, certo? Isso são duas palavrinhas, eu chamo de virtudes. Para mim são duas virtudes que dão nome a esse estado. Paciência e autocontrole. Autocontrole aqui não é autorrepressão, tá? Autocontrole é comando. É o piloto que tirou do automático e agora comanda o avião. Ele vai para cima, ele vai para baixo, ele vai no seu comando. Autocontrole não é reprimir um estado emocional porque é feio. Né? Aí o que eu faço?
se eu tiver com raiva, eu xingo o cliente? Não. Você pode até fazer isso. Num dia de descontrole, você pode xingar o cliente. Eu nunca xinguei o cliente, mas eu já fiquei com raiva de cliente a ponto de me expressar furiosamente. Já aconteceu isso comigo e um cliente. E um não, alguns clientes. Hoje em dia até não acontece mais muito, não. Eu tenho uma cliente, quando eu fico nervosa com alguma coisa na consulta, e agora que eu faço vídeo, eu chego perto da câmera. E ela diz, Nanda, eu adoro quando tu chega perto da câmera. Né? Significa que eu tô nervosa, eu já tô nos meus cascos. Né? Então, hoje em dia, quando eu tô nos meus cascos, eu chego perto da câmera. Então, saibam, clientes, se eu me aproximar da câmera, significa que eu já entrei no meu nível mais emoção do que razão. E é um problema meu, não é um problema com vocês. Tá? É uma questão minha. Algo que vocês falaram ou fizeram ativou em mim o estado emocional do passado. Claro que eu não vou ver isso na hora, eu só vejo depois, assim. Quando eu termino a consulta, eu vou fazer o que foi que aconteceu comigo, tá? Em casa disso, o que é que eu tô reclamando do cliente, tá? Era isso, então tem em mim. Então eu vou e eu faço o meu autoconhecimento através dos meus clientes também, certo? Tá ficando cada vez mais raro acontecer isso, mas ainda acontece. Eu chamo da besta fera e um dia eu vou fazer o vídeo da besta fera, sobre a besta fera que há em mim, ou a monga, como diz uma cliente, ou o kraken, como diz outra cliente, tá? Todo mundo já sabe, não em mim, elas não chamam monga e kraken comigo não, tá? É com outras pessoas. Ativou o kraken, Nanda, kraken, que é aquele bicho mitológico de um filme. Ativou a monga, Nanda, a monga saiu, né? A monga de si mesmo ou a monga das pessoas com que ela convive, o kraken de si mesmo ou o kraken. Eu acho massa esses nomes, porque é bom a gente lidar com isso com bom humor, tá? É uma deficiência, sim, é uma deficiência, causa problema na nossa vida, causa, mas se a gente ficar com raiva disso, só piora, cara. Se a gente ficar envergonhado disso, só piora. A gente deve brincar com isso. Quanto mais a gente brinca com uma coisa, quanto mais leve a gente fica com algo, melhor para dissolver. Então, quando a monga de vocês saíram, quando o kraken de vocês saíram, que é a besta fera, ou seja, é a raiva fora do controle, saiba, pisaram num calo seu, e o calo é seu, não é do outro. E aí o que você tem que fazer? Tratar o calo. Pode tratar sozinho, para quem já sabe fazer isso, mas eu aconselho sempre contratar um podólogo, tá? Que é o meu caso, eu trabalho com isso. Sou podólogo da alma, eu ajudo a tirar os calos que doem, que incomodam, que fazem a gente não viver bem. Então, autocontrole é isso. Autocontrole é ter noção dos calos que existem já na gente e que nos tiram do sério. E respirar neles para não jogar em cima do outro. Porque o outro não merece que a gente jogue os nossos calos. Mesmo aquele que a gente acha que provocou o calo. Não importa. Certo? Mas foi ele merece receber a minha raiva. Não merece. Porque o que aconteceu com a outra pessoa foi só que ele pegou o dedinho dele e ligou o troço em você. A única coisa que ele fez foi... E não fez de propósito. Ele só estava existindo do jeito que ele pode existir. Aí com a existência dele, ele ligou sem querer. Ele bateu assim no seu interruptor, certo? E aquele interruptor ligou um troço dentro de você. É sua responsabilidade, não é do cliente ou não é da pessoa que ligou o interruptor. Então ele não merece receber, embora a gente jogue. Eu já joguei muito, certo? Em cima dos outros por muito tempo. Hoje eu jogo bem menos, com menos intensidade, com mais rápido. Eu jogo e já recolho, porque eu sei que não é do outro, não é para o outro, é para mim. E não é para eu engolir. Eu vou engolir sapo, Nanda? Não, eu tenho uma técnica, certo? Que eu chamo vamos assar o sapo, certo? O que é que a gente faz com o sapo? Para os veganos, por favor, parem de ouvir agora. Porque a técnica não é vegana, tá? A técnica é carnívora. Então, você mata o sapo, tá? Estripa ele no sentido de tirar as vísceras, tá? Tira tudo que tem dentro do sapo. Reserva. Bota num espetinho. Coloca numa fogueira ou numa panela com temperos.
assa o sapo. E depois come, mastiga. Dizem que tem gosto de galinha, tá? E aí você se nutre com o sapo. Você não engole um sapo vivo inteiro. Você mastiga. O que é isso, Nanda, mastigar o sapo? Elaborar. É o que eu acabei de dizer. Do que eu estou acusando? A pessoa que está na minha frente, isso tem em mim. Como foi que isso foi criado em mim? Lá, 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 lá. E aí você pode fazer isso com ajuda. Eu aconselho fazer isso com ajuda, porque ninguém consegue fazer isso de cara sozinho. Eu mesma não consegui. Tá? Eu aconselho fazer isso com ajuda. E é para isso que psicólogos servem, terapeutas servem, coach serve. Coach não serve muito para isso não, porque coach já resolve o problema, né? Ele dá passos para você alcançar uma coisa que você já quer, quando você já está pronto para alcançar e só tem um impedimento de organização para alcançar. Quem faz mais isso são realmente os psicoterapeutas, que vão cavucar no sapo até ele virar uma comida refinada para você se deliciar, tá? E nutrir-se, que é mais importante, você fica nutrido, robusto, fortalecido, tá? Então vamos lá, eu acho que é isso. Aproveita que alguns clientes, poucos clientes, ativam o seu nervosismo, minha querida, para conhecer os aspectos interiores, lixos, que estão lá e estão pedindo para serem reciclados, para que você tenha paz interior. A paz interior é conseguida dessa maneira. Enquanto você tem lixo dentro de você, numa quantidade exagerada, a paz interior jamais chega. Tá? E não adianta disfarçar o lixo, porque tem muita gente que começa a fazer meditação, cristais, florais, reiki. E o que é que ela faz com o lixo dela? Ela pinta o lixo, né? Faz uma maquiagem no lixo e diz, olha como eu estou cheia de paz interior. Mas o lixo tá lá. E aí o lixo maquiado, às vezes tem até mais força do que o lixo não maquiado, tá? Então não maqueia lixo não, gente, pelo amor de Deus. Sabe quando a pessoa diz assim, vá na paz. Vá na paz é a pior maquiagem de lixo que eu já ouvi. Quando a pessoa diz vá na paz, significa que ela está no inferno. Tá? Mas ela finge que está na paz. Por quê? Porque ela faz meditação 3 vezes por dia. Então ela tem que estar na paz. Então ela finge. Até o Jesus Cristo falou disso, né? E quando ele chama os doutores da lei de sepulcros caiados. O que é que ele diz? Ele diz, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Certo? Então eles pintam de fora com um bocado de regra. Você tem que ficar em paz, você tem que parecer uma santa. E aí você pensa que está fazendo isso porque está seguindo uma regra, certo? Mas por dentro o lixo está todo lá, purulento. E sai de vez em quando, sabe? Às vezes até sai como os doutores da lei faziam, né? Em regras rígidas, né? Julgamentos horrorosos que você faz sobre outra pessoa. Você cai de pau no outro que... Não, porque eu sou uma santa. Então o outro é todo errado. Olha, falou isso, saiba que existe um sepulcro caiado dentro de você. E é melhor não caiar mais o sepulcro. É melhor abrir a podridão. Tá? Não precisa fazer isso publicamente. Ninguém precisa saber que você tem podridão dentro de você. A não ser a pessoa que você contratou para isso. Certo? Que eu aconselho realmente seja um psicoterapeuta que já tenha feito psicoterapia com ele, tá? Eu acho mais interessante quando você for investigar um terapeuta, ao invés de perguntar qual foi a faculdade que você fez, quantos anos você estudou, perguntar assim, quanto tempo você fez de psicoterapia particular para si mesmo? Pergunte. E um profissional não pode ter feito menos de 10 anos, tá? Uma pessoa que se diz profissional em clínica, principalmente, né, que é a psicoterapia, para mim, ele não deve ter feito menos de 10 anos de psicoterapia. Ou está fazendo. Ah, não fiz 10 anos. Estou recém-formado, mas estou fazendo psicoterapia. Também serve.
Não precisa ser os 10 anos, tá? Agora, se é uma pessoa que já está formada, como eu, por exemplo, formada há mais de 20 anos, certo? E não fez no mínimo 10 anos de terapia, não fique nessa pessoa. Porque por mais técnico que ele seja e competente na técnica dele, a probabilidade de se misturar com seus problemas e não saber que está se misturando, porque eu acabei de dizer que eu me misturo com os problemas dos meus clientes, né? Mas ele tem que saber que se misturou, certo? Que é esse o meu diferencial. Eu sei que eu me misturei naquele momento, tá? E separo eu do meu cliente. Então, a pessoa tem pelo menos que saber isso. É o mínimo que um profissional precisa saber para trabalhar bem. Então, pergunta, viu, gente? Quantos anos você tem? Ninguém perguntou para mim, não, viu? Ninguém pergunta nem se eu fiz faculdade. Quando vem para mim, não pergunta isso, que eu acho um ó. Deveriam me perguntar, porque eu fiz 12 seguidos, depois fiz mais 3, então eu fiz 15 anos de processo psicoterápico e fiz 6 anos de faculdade, né? E ninguém me pergunta isso, cara. Perguntem quando vier, Nanda, qual é a sua formação? Fiz 1 ano de abordagem centrada na pessoa, com Stella Branches, certo? Fiz tanta coisa e as pessoas não me perguntam isso. Ok, por hoje é só. Até a próxima.